Oi, tudo bem com vocês? Eu sei, você já está cansado de ficar em casa, né? Mas essa é uma tarefa fundamental para que possamos lutar contra o coronavírus. Então hoje vamos fazer uma viagem no tempo para relaxar. Vamos dar uma olhada para uma época onde tudo era bem diferente. E para as pessoas se locomoverem de um lugar para o outro, elas usavam as estrelas. Isso mesmo, era como se o céu fosse o mapa do mundo. Além disso, o céu também orientava para a hora de dormir, de acordar, de plantar e de colher. Ou seja, o céu não era só um mapa, mas também um relógio e um calendário. Muito legal, né? Vamos fazer essa viagem no tempo junto com a Amanda, o Tiago, a Valentina e o Vitor, com uma ajudinha muito especial do Mestre do Tempo. Apertem os cintos e vamos lá! Quando os portugueses vieram com Cabral, a caminho da rota oriental, disseram que era terra em que plantando tudo dá. Com sua luneta o mestre olhava para cá. Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, de São Sebastião, nosso santo padroeiro. Depois a capital, Rio se tornou. Com sua luneta ele tudo observou. História e geografia ecoando o vento nas charadas do mestre do tempo. O Rio de Janeiro parece que fica mais bonito com esse céu azul. Azul demais, você não acha? Como assim, Thiago? Azul é azul, garoto. Sei lá, é tão azul que não dá pra ver as estrelas. Pois é. Mas por que será que não dá pra ver as estrelas com céu azul? Quem é aquele? Meio esquisito, não? O que ele tá fazendo aqui? Foi aquilo que ele deixou no chão. Vamos lá ver? Ei, moço! Não dá pra entender nada. Será que é grego? Para desvendar esse mistério, vocês devem abrir as portas do passado. Uma que leva para a leitura do céu e a outra para a leitura dos caminhos da terra. Quem é que falou isso? Portas? Portas do passado? Uma lê o céu e a outra a terra? Onde é que vamos descobrir essas portas? Um bom lugar para aprender a fazer a leitura do céu é no Museu de Astronomia. Ah, então a porta que vai nos levar a fazer a leitura do céu está no Museu de Astronomia. Mas o que nós vamos fazer no Museu de Astronomia? Ora, Valentina, o homem sempre buscou desvendar os segredos e os mistérios do universo. E tudo começou pela observação do céu. E vocês vão descobrir como isso aconteceu. A cada descoberta, a frase vai se revelando. Mas lembrem, vocês devem cumprir a missão antes da primeira estrela aparecer no céu. Entenderam, galera? Antes de aparecer a primeira estrela no céu? Será que é uma boa entrar nessa? Ah, Valentina, lá vem você, tô desconfiada. Vamos nessa, galera. Já fui. Um minuto, gente. Vou mandar um post pra todo mundo saber que nós vamos entrar nas portas do passado. Acho que o pessoal vai ficar curioso, Val. A ideia é essa? Ué, pra onde ele foi? Eu não sei, ele tava bem ali e sumiu. Vamos nessa. Deve ser essa a porta do passado. É, o Museu de Astronomia. Vamos lá, bora! Vamos. Peraí, não é aquele homem engraçado que nós vimos hoje mais cedo? Quando entramos no museu, temos uma grande oportunidade de viajar no tempo, de visitar o passado e entender o presente. É um caminho que nos levará a descobertas e aventuras. Aqui no Museu de Astronomia, em São Cristóvão, vocês vão ter a chance de ver como os sonhos de homens e mulheres
foram transformando a nossa história. Tá, tudo bem, mas antes de entrar no museu, eu gostaria de saber, quem é você? Eu? Bem, se ninguém me perguntar, eu sei quem sou. Porém, se tiver que explicar a quem me perguntar, já não sei. Hã? Vocês entenderam o que ele falou? Não. Escuta aqui, moço. Ué, pra onde ele foi? Galera, vamos indo que o tempo tá passando. Olha que lindo, gente. Vitor, vem ver o que diz aqui. Que foi, Valentina? Que muito antigamente, as pessoas acreditavam que as estrelas eram fixas no céu, que nem as lâmpadas de teto. Eles acreditavam também que a Terra ficava paradinha no centro do universo. Qual é, Valentina? Eles também não tinham instrumento nenhum para observar melhor o céu. Nada de astrolábios, sextantes, telescópios e esses outros instrumentos que tem aqui no museu. Aí era mais difícil, né? Mas eu não sei se precisa de telescópio para provar que a Terra e os planetas giram em torno do Sol. Aqui diz que Nicolau Copérnico afirmou que a Terra e os planetas giram em torno do Sol. Do jeito que você tá falando, até parece que o Sol é o centro do universo, Valentina. Ele é só mais uma estrela entre bilhões de outras da nossa galáxia. É, mas sem o Sol nós não existiríamos. O sistema geocêntrico é aquele modelo em que a Terra era o centro de tudo e que todos os astros giravam ao seu redor. O sistema heliocêntrico é aquele modelo em que o Sol ocupa o centro do universo, com a Terra e os demais planetas a seu redor em órbitas circulares. É difícil acreditar que somos tão pequenininhos no universo. Nossa, dá até medo. Será que estamos sozinhos nesse universo imenso? Pois é, e o nosso mundo parece tão grande, né? Até me faz lembrar. Os antigos marinheiros portugueses que temeram, seguindo... Ah, não. Lá vem você com essas poesias. Pode parar. Vou procurar o Thiago e a Amanda. Praias maravilhosas, estrelas por ver ainda. O que você disse? Não fui eu, foi Fernando Pessoa, o poeta. Olha só, Amanda. A Terra vai girando, girando e a luz do sol vai iluminando. Aí temos o dia desse lado aqui. Desse lado aí temos a noite. Aí conseguimos ver um montão de estrelas. E a Terra gira sem parar em torno dela. Parece um peão, não é mesmo? É, parece. Só que ela não fica girando fixa num lugar só. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Olha aqui. E ela também fica se movimentando em torno do Sol. E como ela é inclinada, ocorrem as mudanças de estações no ano. Olha como é. Funciona igual um relógio, não é? É mesmo. As pessoas de antigamente começaram a medir o tempo, observando que a noite dava lugar para o dia e o dia dava lugar para a noite. Isso acontecia todos os dias. Observar o movimento dos astros foi uma das chaves para perceber a passagem do tempo, ou seja, saber as horas. Finalmente eu encontrei vocês. Eu e Vitor vimos umas coisas bem legais. Valentina, você nem imagina o que descobrimos aqui. Que sala legal. Peraí, deixa eu só fazer uma anotação, senão eu vou acabar esquecendo tudinho que eu falei. O céu sendo usado como mapa, como relógio, como calendário. Acho que é isso por enquanto. Que isso? Acho melhor dar uma olhada nele. Acho que estamos no caminho certo. Vamos lá encontrar o Vitor. Altazimuth. Olha, o que é isso? É um sextante. Servia para calcular a posição das estrelas. Olha só, os navegadores usavam esse instrumento para se orientarem nas viagens pelo mar. E antes do sextante, eles usavam os astrolábios. Eu achava que eles usavam mapas para navegar. Eles também usavam mapas, mas eram bem diferentes. Olha aquele mapa ali. O que é esse desenho? Isso aqui? Isso mesmo, eu vou tirar uma foto e vou postar. Como é que o nome mesmo disso é
Cravo dos Ventos, não. Margarida dos Ventos, não. Rosa das Marés. Rosa dos Ventos. Ai, garoto, que susto. Assim você mata a gente de coração. Pô, Vitor. Vocês me abandonaram. Eu fiquei procurando vocês pelo museu inteiro e descobri um monte de coisas. O desafio continua, pessoal. Como assim? Agora vocês precisam ir até o Museu Cartográfico. Lá vocês vão descobrir para que serve a Rosa dos Ventos e como se lê um mapa. Sem informação, fica difícil chegar aos lugares, não fica? Por isso, surgiu a necessidade de se criar um desenho para representar um determinado lugar. Os mapas falam. Mas ele aparece em todos os lugares. Ele faz isso o tempo todo. Olha, quantos desenhos de Rosa dos Ventos. Que lindo. Cada um mais bonito do que o outro. Então quer dizer que essa tal Rosa dos Ventos serve para mostrar os pontos cardeais? Isso mesmo, Val. Norte, sul, leste e oeste. Olha aqui, pessoal, o mapa do Rio. Gente, olha esse mapa antigo do Rio. Muito antigo. Mas bem diferente do que tinha lá na escola. Ai, que susto! Nesses livros, vocês vão poder observar que os cartógrafos, ao longo dos tempos, foram aperfeiçoando a maneira de desenhar os mapas e as legendas, para facilitar a leitura, né, obviamente. Nos mapas de hoje, tem muitas informações. Aliás, vocês conseguem ler e interpretar qualquer tipo de mapa? É claro. Nesse mapa aqui, podemos saber o relevo da região. Nesse aqui, dá pra ver as estradas e as principais vias da cidade. Olha a Avenida Brasil. Esse aqui, as atividades econômicas. Agropecuária, indústria, serviço. Ué, sumiu? Pra variar, né? Adorei esse mapa da minha cidade. Eu vou tirar uma foto e vou postar. Com escala correta, podemos observar as distâncias do que está desenhado no mapa. Acho que estamos indo bem. Como é que isso acontece? Tem algum truque? Galera, é melhor a gente ir, porque daqui a pouco vai aparecer a primeira estrela do céu. É mesmo, e não vamos cumprir a nossa missão. Ótimo. Vamos, pessoal. Espera um pouco. Deixa eu fazer uma última anotação aqui. Se nos derem mais uma informação, nós chegamos lá. Basta saber interpretar o mapa. Será que tem alguma estrela no céu? Não. Espera aí. Aquela ali não é uma estrela? Ah, perdemos o desafio. Calma, Amanda. Essa aí tem nome de estrela, conhecida como Estrela d'Alva, mas não é uma estrela. Trata-se do planeta Vênus. Então quer dizer que conseguimos? Não sei, vamos ver. Amamos tão apaixonadamente as estrelas que não tememos a noite. E agora? Acho que conseguimos. Já dá pra entender a frase inteira. Que isso? Uau! Que legal, deixa eu ver. Peraí, que vista bonita. Dá pra ver todos os carros da Ponte Rio-Niterói. Agora é minha vez, daqui. De luneta na mão, ele olha o firmamento. Quando chegamos, ele já está, sempre presente.
apontando o passado e indicando o futuro. Nós sabemos que ele existe, mas não podemos tocá-lo. Parece até que voa com o vento. O nosso amigo mestre do tempo. Nossa, Vitor! Inspirado, hein? Como é que é o mestre do tempo? De onde é que você tirou isso? Ó, Essa luneta é o prêmio pela missão de hoje que vocês cumpriram com louvor. Muitas aventuras da humanidade começaram com os olhos voltados para o céu. E como diziam dois astrônomos amadores, amamos tão apaixonadamente as estrelas que não tememos a noite. Quando os portugueses vieram com Cabral, a caminho da rota oriental, disseram que era a terra em que plantando tudo dá. Com sua luneta o mestre olhava para cá. Estácio de Sá fundou o Rio de Janeiro, de São Sebastião, nosso santo padroeiro. Depois a capital, Rio se tornou. Com sua luneta ele tudo observou. História e geografia ecoam no vento, nas charadas do mestre do tempo. Uau, que viagem bacana, não é? No Museu da Astronomia, eles conheceram inúmeras invenções, da observação a olho nu, passando pelas antigas lunetas, até chegar aos poderosos telescópios de hoje. Também entenderam como o céu era utilizado como relógio e calendário. Vamos recapitular, então? Antigamente, as pessoas observando o céu perceberam que todos os dias havia noite e dia e começaram a medir o tempo a partir dessa observação. Mas você sabe por que isso acontece? A Terra gira em torno de si mesma, fazendo um movimento chamado rotação. É ele que indica quando é dia e quando é noite, como um relógio, isso mesmo. Ela também gira em torno do Sol, em um movimento chamado translação, oh yeah. Essa volta dura aproximadamente um ano e indica as estações do ano. Olha só que legal. Vamos ver um vídeo para compreender mais sobre isso? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o nascente e o poente do Sol, incluindo a sua relação com o movimento de rotação da Terra. Assim que a gente acorda pela manhã, a gente percebe que o Sol está nascendo em um dos lados do céu que observamos. Esse é o nascente do Sol. Aí, à medida que o dia vai passando, o Sol vai indo em direção ao outro lado do céu, até sumir completamente desse outro lado. Esse é o poente do Sol. Olha só aqui que legal algumas fotos do nascente e do poente do Sol. Aqui do lado esquerdo temos várias fotos desse lindo momento em que o Sol está nascendo. E aqui do lado direito temos outras fotos, mas do momento em que o Sol está se pondo. Viu como esses momentos são muito bonitos? Agora, algo bem legal é que todo o percurso que o Sol faz ao longo do céu visível é chamado de movimento aparente do Sol. E o mais incrível é que isso se repete todos os dias, até mesmo em dias nublados ou com chuva. A gente só não consegue ver o Sol nesses dias porque as nuvens estão bloqueando parte da luz do Sol e nos impedindo de enxergá-lo. No entanto, por mais que isso aconteça todos os dias, provavelmente você já sabe que o Sol não está realmente dando uma volta ao redor da Terra ao longo de todos esses dias. Na verdade, o Sol nem gira ao redor da Terra. É a Terra que gira ao redor do Sol através de um movimento conhecido como translação. Porém, não é o movimento de translação que produz esse movimento aparente do Sol no céu visível. Se não é isso, então é o quê? Bem, além do movimento de translação, a Terra também realiza um movimento conhecido como rotação, ou seja, ela gira em torno de uma linha imaginária que passa pelo seu centro, que inclusive essa linha é conhecida como eixo de rotação. É devido a esse movimento de rotação que dura 24 horas que observamos o movimento aparente do Sol e de todos os outros corpos celestes que observamos no céu. Todos esses movimentos aparentes são projetados em uma esfera imaginária ao redor da Terra.
Essa esfera imaginária é conhecida como esfera celeste. Então, sabendo disso, vamos observar aqui uma imagem para compreender o que acontece com a Terra e com a posição do Sol na esfera celeste ao longo de um dia. Vamos colocar aqui do lado esquerdo o Sol e a Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de lado, porque isso não importa muito para a gente nesse momento, ok? Então, por isso que eu só estou colocando aqui o Sol e a Terra. Aqui do lado direito, nós vamos colocar uma parte da superfície da Terra. E ao redor a esfera celeste. Olha, eu só coloquei um pedacinho da superfície da Terra, eu não coloquei a Terra toda. Porque se eu tivesse colocado a Terra toda, a gente teria uma esfera aqui, certo? Já que a Terra tem um formato esférico. Repare que aqui do lado esquerdo a gente tem o eixo de rotação da Terra, que é levemente inclinado em relação ao Sol. E, eu não coloquei a Lua, mas também temos a Lua orbitando ao redor da Terra. Eu vou deixar a Lua um pouquinho de fora por enquanto, porque a gente só quer compreender o que acontece com o Sol. Mas seria legal depois você colocar a Lua e ver o que acontece também. Mas continuando aqui, vamos dizer que é início da primavera. É importante falar isso porque faz muita diferença para o horário do nascer e do pôr do sol. Vamos dizer que você esteja em uma cidade aqui no Brasil. Pode ser São Paulo. Isso também faz diferença, porque dependendo do lugar que você está, você vai observar o nascente e o poente do Sol em horários diferentes, principalmente devido ao fato do eixo de rotação da Terra ser inclinado em relação ao Sol. Agora, olhando aqui do lado direito novamente, vamos imaginar que você está virado para o norte. Sendo assim, atrás de você é o sul, do seu lado direito está o leste e do seu lado esquerdo está o oeste. Nessa época do ano, à medida que a Terra vai realizando o seu movimento de rotação, o Sol vai aparecendo no leste. Então, quando é por volta de 5h55 da manhã, o Sol começa a nascer. Temos nesse horário o nascer do Sol. Aí, à medida que o dia vai passando e a Terra continua realizando seu movimento de rotação, o Sol vai realizando seu movimento aparente no céu. E aí, quando chega por volta das 18 horas, o Sol se põe no oeste. São esses dois momentos, ou seja, o nascente e o poente do Sol, que marcam o início e o fim do dia com a luz do Sol. Bem, como você percebeu, eu deixei bem claro que a gente estava falando do início da primavera, não foi? Porque devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e também devido ao movimento de translação, à medida que o ano passa, os horários do nascente e poente do Sol vão mudando. A própria posição do nascente e do poente na esfera celeste muda conforme os dias vão passando. Mas isso é um assunto que a gente pode conversar em um outro momento. O importante até esse momento é que você saiba que o nascente e o poente do Sol, e até mesmo o movimento que o Sol faz no céu ao longo do dia, é apenas um movimento aparente. Então, sabendo disso, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Agora sim, hein? Estamos craques em rotação e translação. Agora me contem, o que eles descobriram no Museu Cartográfico? Isso mesmo, eles aprenderam sobre como podemos ler um mapa. Mas o que é um mapa? É um desenho ou uma representação de um determinado lugar. Também descobrimos que os mapas atuais possuem muitas informações, mas é preciso saber ler um mapa para poder entender todas elas. E como fazemos isso? Cada mapa mostra uma coisa: o relevo, as estradas, as atividades econômicas e muitas outras coisas. Mas é preciso usar as legendas e as escalas. Vocês sabem o que são escalas e legendas? Como é impossível representar o tamanho real das distâncias e dos espaços nos mapas, é preciso diminuí-los. Mas essa redução tem que ser proporcional às medidas reais, e é por isso que chamamos de escala. Já as legendas explicam os significados dos símbolos ou mesmo das cores. Geralmente aparecem no canto inferior do mapa. Vamos fazer um teste? Vamos ver uma imagem do mapa do Brasil, ok? Prestem bastante atenção a tudo que ele mostra, os mínimos detalhes, para tentar descobrir o que ele está nos contando. Vamos lá? Então, descobriram?
Isso mesmo, o mapa mostra as regiões brasileiras e quais estados pertencem a cada uma delas. Conseguimos identificar as regiões pelas legendas com as cores. Cada cor, uma região. Também conseguimos saber qual é a capital do país e a capital de cada estado. Descobriram como? Isso mesmo, a capital do Brasil, que é Brasília, tem uma estrelinha do lado. E cada estado tem uma bolinha amarela com um pontinho no meio, ao lado do nome das cidades capitais. Agora, que tal olhar novamente para o mapa e descobrir qual região pertence ao estado onde você mora? E qual a sua capital? Vamos lá? Descobriram? Tenho certeza que sim. A turminha do vídeo também conheceu uma outra imagem muito importante nos mapas. Vocês se lembram? Hum? Isso, a rosa dos ventos. Ela é usada para representar os pontos cardeais, que são os pontos de orientação: norte, sul, leste e oeste. Durante muito tempo, o homem se orientou observando o sol. Percebeu que ele sempre nascia na mesma direção e passou a chamá-la de leste ou de oriente. O ponto no horizonte onde ele morria passou a ser chamado de oeste, poente ou ocidente. A partir desses pontos, encontramos as outras direções cardeais, norte e sul. Tá complicado? Vamos ver este vídeo para entender melhor. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre o nascente e o poente do Sol, as suas periodicidades e as variações do movimento aparente do Sol. Bem, como você já sabe, o nascer e o pôr do Sol ocorrem devido ao movimento de rotação da Terra ao redor de si mesma, em torno de uma reta imaginária conhecida como eixo de rotação. Aí, à medida que a Terra vai girando, a posição aparente do Sol na esfera celeste vai se alterando. Normalmente, o Sol nasce próximo ao leste e se põe próximo ao oeste. No entanto, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e devido ao movimento de translação, à medida que o ano vai passando, a posição do nascente e do poente do Sol vai se alterando. Uma coisa é certa, o Sol sempre vai nascer mais ao leste e se pôr mais a oeste, mas não é sempre que nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Na verdade, isso só acontece em 2 dias ao longo do ano. Inclusive, nesses dias ocorrem o que nós chamamos de equinócios. Um detalhe muito legal é que os equinócios marcam o início da primavera e o início do outono. Tirando esses 2 períodos, o Sol nasce sempre um pouquinho mais afastado do leste e se põe um pouquinho mais afastado do oeste. E essa distância entre esses 2 pontos cardeais vai aumentando e diminuindo ao longo do ano. Mas como exatamente isso acontece? Quando estamos no início da primavera, temos o Sol realmente nascendo no leste. Aí, à medida que os dias vão passando, vamos passando pela primavera até chegar o verão. Ao longo de todo esse tempo, a cada dia o Sol vai nascendo em um ponto cada vez mais distante do leste, um pouquinho mais para o sul, até chegar no ponto mais afastado. Esse ponto marca o início do verão e é conhecido como solstício de verão. Aí o tempo continua passando e, à medida que os dias vão passando, o Sol novamente vai nascendo cada vez mais próximo do leste, até novamente nascer exatamente no leste. Esse dia marca o início do outono e é conhecido como equinócio de outono. Aí os dias continuam passando e cada dia o Sol vai nascendo mais ao norte do leste, até chegar em um ponto em que ele nasce bem distante do leste, e que, inclusive, temos o início do inverno. Por isso que, nesse dia, nós vamos ter algo conhecido como solstício de inverno. Após esse dia, o Sol vai voltar a nascer cada vez mais próximo do leste, até chegar o dia em que ele novamente nasce exatamente no leste. E aí, novamente, nós vamos ter um outro equinócio, o equinócio de primavera, marcando com isso o início da primavera, e aí o ciclo se reinicia. Perceba, meu amigo ou minha amiga, que, ao fazer isso, foi preciso observar o nascer do Sol ao longo de um ano inteiro e passar por todas as estações. E o legal é que o mesmo acontece com o poente do Sol. O Sol se põe exatamente no oeste apenas 2 vezes por ano,
no equinócio de primavera e no equinócio de outono. Nos demais dias, ele se põe mais afastado do oeste, sendo mais ao sul no solstício de verão e mais ao norte no solstício de inverno. Enfim, o que é preciso ficar bem claro aqui para você é que a posição do nascente e do poente se alteram ao longo do ano. Mas uma coisa é fato, o Sol sempre vai nascer mais ao leste e se pôr mais ao oeste. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho até aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Nossa, quanta coisa aprendemos hoje, não é? Que tal pôr tudo isso em prática? Vocês podem prestar atenção ao movimento do Sol e descobrir onde é o leste e o oeste a partir da sua casa. E podem também brincar de fazer um mapa do tesouro com caminhos, pistas e símbolos. É só imaginar que quem decifrar pode encontrar um baú cheio de ouro e pedras preciosas. Bom, enquanto vocês se divertem com essa brincadeira, eu fico por aqui. Então, um beijão e até o nosso próximo encontro.